Bom dia a todos, eu sou o Diácono Eduardo Sierra, aqui da Arquidiocese de São Paulo, da nossa Escola da Fé, Paróquia São Sebastião. Nós estamos aqui refletindo o terceiro encontro a respeito de Jesus e o absurdo da violência. Parece que o assunto foi se desenvolvendo e aí nós temos esse terceiro encontro. Talvez a gente finalize no próximo, acho que não dá para encerrar hoje não. Muita coisa a respeito da violência e como a nossa fé, como Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, pode nos reconduzir a termos mais paz em nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa comunidade. Então, para que iniciemos, vamos invocar o Espírito Santo de Deus, que Ele venha em nosso socorro e possamos assim compreender mais e melhor o projeto de Jesus Cristo, o projeto do Reino de Deus em nossas vidas e no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, no último encontro, falamos ali sobre a questão da violência na Bíblia. Inúmeros casos de violência, nos reportamos lá no início, quando tivemos o fratricídio, a morte ali de Abel. Caim mata Abel na primeira família, então tivemos ali um homicídio e mostramos assim essa questão da violência, como ela vai através da história humana, e a história humana se confunde com a história do povo de Deus, Nós temos ali uma mescla ali entre a história do povo de Deus e a história humana, E Deus vai conduzindo ali os caminhos para aqueles que querem seguir naturalmente a Deus. Cada um tem o livre-arbítrio, cada um tem ali o seu poder de escolha, de tal maneira que vai fazendo escolhas ao longo da vida e aí você vai ter sofrimento ou você vai ter paz e vai ter alegria e vai ter aí justiça no meio de nós, Então nós vimos ali até então na questão da Bíblia, até a perseguição aos cristãos ali. A maior parte dos apóstolos foram sacrificados, a maior parte não, todos menos um, dos apóstolos passaram pelo martírio, menos João. João morreu de morte natural, já com idade avançada. Tudo bem, vamos adiante então aqui, e nós vamos dar uma olhada, o que nos diz a ciência. A igreja tem caminhado junto com a ciência. Durante um tempo ela ficou um pouco afastada da ciência, mas a própria igreja, a igreja promoveu universidades, criou a universidade, ela buscou o entendimento, a sabedoria da natureza, das leis da natureza, da questão das ciências sociais, da filosofia, Então vamos lá. Então, por que a violência está presente no mundo, Então é resultado de uma combinação de fatores individuais, Então da própria pessoa, das pessoas, como nós vimos lá no caso de Caim e Abel, foi a inveja, motivado pela inveja. A inveja que levou ele à raiva do irmão e à morte do irmão. Ele não suportou aquilo e matou o irmão. A gente poderia dizer, bom, desde Adão e Eva, desde a primeira família, nós poderíamos pensar que esse ser humano evoluiu, Mas hoje ainda a gente vê pessoas matando de uma maneira por emoção, por raiva, existe sempre um gatilho para essas mortes violentas. Esse gatilho normalmente é um desequilíbrio emocional, é um ataque de fúria, de tal maneira que leva à morte e à violência do outro, Então, causas sociais, várias situações aí da sociedade, de opressão, de desequilíbrio social, que promove também essa violência. Questões históricas, e estruturais, isto é, que está na própria estrutura da sociedade, algumas situações que vão levando e promovem uma escalada da violência,
Para combatê-la é necessário um esforço conjunto de mudança de mentalidades, né? Então, essa mudança de mentalidade também é proposta por Jesus. Aquele que é cristão, ele tem que passar por uma mudança interior, para que ele enxergue o outro, respeite o outro, tenha empatia pelo outro, tenha misericórdia das limitações do outro, da imperfeição do outro. Muito bem, vamos seguir adiante aqui. Ainda na questão das ciências, né? Como é colocado aí a questão da violência. Questão das políticas públicas eficazes ou da falta de políticas públicas eficazes, de tal maneira que haja mais equilíbrio, né? Mais equilíbrio. Então a pessoa ela entra em desequilíbrio ali por vários motivos. Não é a pobreza, né? A pobreza não é um gatilho para a violência, né? Pessoas pobres, pacíficas e que lutam no seu dia a dia, constroem e conseguem ser felizes, etc. A pobreza sempre existiu no mundo, né? Sempre existiu no mundo. Mas é possível minorar um pouco o conflito, né? O conflito e a questão das emoções, né? De tal maneira que as pessoas, sentindo que existe mais justiça, sentindo que existe mais oportunidade, ela começa a ter uma vida onde ela possa ter um maior autocontrole sobre suas emoções, né? Educação para a paz, isto é, educação para a paz é promover a paz de tal maneira que se reconheça na paz um valor a ser buscado, né? Desde a criança, temos que buscar a paz. A paz. E a paz não é aceitar simplesmente a injustiça. Não. A paz é promover a justiça para que tenhamos paz, né? Em muitos casos, falta um compromisso com o que acabei de dizer, a justiça social, né? Que isso leva a um desequilíbrio e leva também a momentos de violência. Vamos lá ainda, para que depois a gente entre na questão de Jesus como promove aí a paz e a não violência, né? Então, por causa ainda da falta de empatia, da pessoa se colocar no lugar do outro, né? Falta do diálogo interreligioso, muitas vezes a violência no mundo se dá por falta de diálogo entre as religiões, né? Entre as religiões. Então termina-se de uma certa maneira generalizando que uma determinada religião é violenta, né? Ou que você tem grupos violentos dentro dessa religião. Mas a gente sabe que existem pessoas, as religiões buscam a paz, a maior parte delas. Agora, determinados grupos conseguem justificar, através da religião, justificar a violência. Então, é necessário aí um diálogo interreligioso, né? Então, por quê? Falta esse diálogo que leva a essa violência. E intercultural também, valores culturais. Então, alguns têm alguns valores e a pessoa olha, ridiculariza o outro, né? Narciso acha feio aquele que não é espelho. Então considera que o outro é inferior, que o outro é ultrapassado, que o outro é, né? Então aí você tem aí o conflito. Falta de vontade política de resolução de conflitos pela via do diálogo pacífico. Então muitas vezes as nações, elas também têm existe a falta de vontade política de se estabelecer a paz, né? Fala, eu quero a briga mesmo, porque eu quero conquistar isso, eu quero aquilo, né? É uma espécie de egoísmo nacional, ou de uma nação, ou dos dirigentes da nação, daqueles que lideram as nações e que têm esse egoísmo e que isso se retrata e fortalece e é combustível para o egoísmo do povo todo sobre um outro povo, né? Vamos lá. A natureza é violenta, a gente vê aí
quando a natureza ela sempre procura se equilibrar. Mas em algum instante, quando ela entra em desequilíbrio, como ela é muito forte e o ser humano é muito frágil, você percebe, aí você vê algumas coisas que levam à morte de pessoas, né? Aí você diz, bom, então a natureza é violenta porque leva à morte, né? Então, pera lá, precisamos analisar isso. A natureza, ela tem as suas ações, tem lá os terremotos, né? Então, a inteligência humana faz com que você consiga, de alguma forma, minorar ou resolver. Você vê o Japão, por exemplo. O Japão tem terremotos constantes, né? É claro que ao longo da história, muitas vezes, esses terremotos causaram a morte de milhares de pessoas. Mas ao longo do tempo, a engenhosidade humana, a capacidade de resiliência, a capacidade de prever situações e como acomodar isso, né? Então constrói um prédio que tem ali molas, tem um sistema ali que balança um pouco, mas não afeta a estrutura, né? Não afeta a estrutura. As coisas são fixadas, né? Não tem nada solto que possa correr para um lado, correr para o outro e esmagar alguém ou machucar alguém, né? Então existem condições do ser humano de se adaptar, de prever, de se antecipar a esses problemas aí. Então a morte por fenômenos naturais são um ato de violência, que acabamos de falar. Então a natureza não é que ela seja violenta, ela tem seus próprios movimentos e as suas ações aí, né? Você tem dentro da terra umas acomodações ali, né? De tal maneira que a lava, por exemplo, ela é líquida ou pastosa ali, e ela se ajusta, aí sai lá um vulcão. Se você morar ali do ladinho do vulcão, o risco é alto, então você tem que ter um afastamento, tem que ter uma prudência, e isso ocorreu ao longo dos anos. Então temos lugares aí na Itália, por exemplo, que Vesúvio, etc., que a pessoa está próxima ali, mas consegue que não tenha um impacto muito grande, no caso morte e destruição. Então é preciso administrar isso. Não é que a natureza seja violenta, mas ela é muito forte. Ela é muito forte. Contribui para isso algum desequilíbrio que possa ser ocasionado até pelo próprio ser humano, né? Pelo próprio homem. Os animais são violentos, né? A gente vê que os animais, os predadores, né? Eles se alimentam de outros, tem uma cadeia alimentar que chama, né? Então eles se alimentam e matam, né? Vai dizer assim, bom, mas então os animais são violentos, né? De alguma maneira eles se adaptaram, e nós também somos, originariamente se dizia que o ser humano ele era vegetariano, depois se tornou carnívoro, ou era carnívoro, né? Então tem ali os dois, né? Mas ao longo do tempo a gente percebe aí que estudando os seres, a gente vê que eles se alimentam de maneira violenta porque matam o outro, né? Mas isso é da natureza ou houve um processo de adaptação para se alimentar de carne, por exemplo, né? De proteína, vamos chamar assim, se bem que a proteína animal, porque o capim, por exemplo, ele tem proteína vegetal, né? E outras maneiras de obter proteína também. Mas a gente vê, Jesus fala sobre no futuro o reino de Deus como será, né? Então que o leão
o leão vai estar ao lado do boi, né? Ao lado do boi, e os dois pastando, né? Aí vai dizer também que a criança vai poder enfiar a mão lá no buraco da cobra e não vai ser picada. Ali, claro, que temos vários símbolos, né? Mas uma natureza mais equilibrada, né? Onde você vai ter essa violência do reino de Deus, ela vai acontecer um dia, né? De um equilíbrio ali, onde haja possibilidade de convivência entre diferentes, completamente diferentes, né? Vamos adiante. A violência, os torcedores de futebol, torcedores políticos e o amor. Aqui eu já vou entrar um pouco na questão das propostas de Jesus, né, junto. Mas vejam, os torcedores de futebol, se nós formos olhar, o torcedor de futebol, ele torce para que seu time jogue bem, para que consiga ter ali uma estratégia de chegar ao gol do adversário. E aí faz lá um gol fora da área, né? Um gol bonito, no ângulo, precisa habilidade, precisa ter muito treino, precisa ter pessoas capazes, jogadores capazes. Então ele torce para que aquele futebol bonito aconteça. Até aí tudo bem, né? Agora, se meu time não joga muito bem e eu quero que ele ganhe apesar de tudo, né? Que é uma característica do torcedor, que é que ganhe. Jogo feio, gol feio, né? Como dizia o da Maravilha, é aquele que não foi feito, aquele que não foi marcado, né? Então a ideia é ganhar, ganhar, ganhar. Mas existe um limite ali que a gente percebe que a pessoa coloca todo o os seus problemas pessoais, muitas vezes a raiva com relação ao trabalho, infeliz no matrimônio, infeliz aqui, infeliz ali, da situação política também, e aí eu envolvo os torcedores políticos, né, que são torcedores políticos, né? Ao invés de criticar todos e quem estiver no poder de tal maneira que façam o melhor pelo bem comum, se torce por políticos e quando ele faz coisa errada, se faz vista grossa. Não, mas eu votei nele, então se ele fez bobagem, não tem problema, ele está certo, né? Então nós temos ali uma questão do torcedor que se torna violento, né? A tal ponto de arrumar emboscadas para a torcida adversária, pôr fogo num ônibus, matar, usar ferro e bater na cabeça do outro, sangrar o outro. Quer dizer, aquilo ali deixou de ser futebol. Essa violência que está dentro dessa pessoa, por quê? Porque ela é infeliz, e ela, de uma certa forma, transfere tudo isso para o futebol ou para a política. E aí você tem as pessoas que têm os seus políticos lá e dizem que amam os seus políticos. O político deve ser cobrado, ele é um funcionário público que administra os nossos recursos e deve administrar da melhor maneira e devemos cobrar a todos, independente se você votou nele ou não, né? Então essa questão da violência que está impregnada na sociedade e que termina, a ponta do iceberg termina ali indo para a questão da torcida, da política. Aí você fala assim, mas e o amor? Né? E o amor? Será que a total violência é falta de amor? E onde existe amor verdadeiro? Não estou falando um amorzinho aí meio, né? Ou amor de político, né? Estou falando amor verdadeiro, de respeito ao outro, de empatia com o outro, de fazer com que quando eu percebo o sofrimento do outro,
colabore para minorar esse sofrimento, essa proposta de Jesus vai completamente contrária ao estado de violência. Né? A violência é o oposto do que propõe Jesus. Né? É o oposto do que propõe Jesus. Então, quando falamos em violência, estamos falando em ausência de amor. Está faltando amor. Quando falamos em violência dentro do lar, onde as mulheres, a grande parte das mulheres, né, recebem violência dentro de casa, dentro do perímetro de casa, né, essa violência é falta de amor. Se tivesse amor verdadeiro, não teria essa violência, não. Então, estamos vendo aí que, associando a questão da violência à ausência de amor, do amor. Então, aí você pode colocar também amor pelo seu país, pela sua comunidade, pela sua família, ausência de amor e o aumento da violência. A proposta de Jesus é o aumento do amor e a diminuição da violência. Né? Então, a sociedade está bem doentinha e a doença maior é falta de amor. Raiva e vingança. Né? Então, dentro desse desequilíbrio, nós temos pessoas que existe um descontrole emocional, onde existe raiva, e em consequência dessa raiva, se sofreu alguma violência, às vezes até verbal, ela promove a violência ou se deixa ser tomado pela violência, com consequências desastrosas para a vida dela, para a vida da família, para a vida da sociedade, para a vida dos amigos que amam essa pessoa. Né? A raiva acumulada por injustiças pessoais ou coletivas pode levar então a um ciclo de violência no qual um ato violento gera outro, como uma forma de vingança ou justiça. Então, na medida em que você entra nesse ciclo, nessa lógica da violência, boa coisa não vai dar no final. Né? Boa coisa não vai dar no final. Seguindo aqui com a nossa... Vencendo a violência com Jesus. Para ele, quem tem razão pode usar de violência? Então, para Jesus, quem tem razão? Às vezes, a pessoa está com a razão, está certa, né? Então fala, não, mas eu estou certo, e aí o outro não aceita ou coisa parecida, você vai lá e comete um ato de violência. Eu estou certo, o sujeito, eu estava na minha preferencial, ele me fechou. Então vou lá, saio do carro, vou até ele, começo a falar um monte de coisas para ele ali, né? E aí a coisa vai aumentando, ele responde de alguma maneira que desagrada, e aí eu vou lá e pego um ferro e começo a bater no carro e assim por diante. Né? Então, quem tem razão pode usar de violência? Não, não existe justificativa para a violência. Nenhuma justificativa. É claro que ao violento, ele precisa ser detido de alguma maneira. Tá certo? Para isso nós temos leis, nós temos policiamento, nós temos a justiça. Ah, mas a justiça ela não é eficaz. Bom, se você acha que a justiça não é eficaz, você vai fazer justiça com as próprias mãos, esteja preparado para consequências que nem sempre são as previsíveis que você tem na sua cabeça, que você vai resolver a situação. Né? Então é preciso que a gente recorra, né, àqueles que têm experiência, aqueles que promovem de alguma maneira a justiça e promovem o fim daquela violência, daquele conflito naquele momento. Né? Então, todo momento de conflito que pode gerar ali um ato de violência, temos que chamar aí quem é da justiça. Então é a polícia, polícia militar, polícia municipal, etc, etc. É possível deter a violência com a não violência? No primeiro momento, sim. Sim, você
você, diante do violento, o que você tem que fazer? Não responda com violência. Se alguém, de maneira violenta, te levou o celular, não vai correr atrás dele tentando pegar o celular ou tentando bater nele. Ele está armado, ele está preparado para tudo ali, né? Pode desferir um tiro, então aquele celular que valia não sei quanto, R$1.000, mil, sei lá quantos reais, pode ser bem caro para você, que pode custar aí a sua vida, se não for a sua vida, você ficar com sequelas, sérias sequelas, e que não vale a pena. Então, Jesus já diz isso, né? Se você estiver lidando com violento e ele te der uma bufetada, mostra outra face. Acabou? Acabou. Aí vai buscar justiça. Aí tem que buscar justiça. Então, num determinado limite, é usar a não violência. Mas isso não significa que não devamos buscar a justiça. Temos que buscar a justiça. E o uso da força? Bom, o uso da força, aí você tem que usar a justiça também. Porque se você quiser brigar com o outro, você vai saber lá qual é a capacidade do outro, física, etc. Você vai querer usar da sua força, você pode se dar bem mal e pode sofrer aí muito se você não tiver um pouco de sabedoria para lidar com isso. Então, resposta, sempre buscar a justiça. Ela não é tão eficiente, é melhor do que você buscar, né, o próprio uso da força. As forças militares são para isso, ela usa de força, muitas vezes tem que usar de força para conter o violento, né? Muito bem, vamos adiante aqui. Então ainda, a legítima defesa é um pecado? Legítima defesa é um pecado? Veja, nos 10 mandamentos, o quinto mandamento é sobre a defesa da vida. Não matarás. Isto é, proteger a vida. Sempre proteger a vida. Mas, e a legítima defesa? É um ato de violência? É um ato de violência. Mas vamos supor, né? Então vamos supor sobre a questão do mal aí, do pecado. Bandidos entram na sua casa, aí estupra a filha do sujeito e aí ameaça matar, né, de maneira violenta, com revólver. Às vezes estão transtornados com droga e aí eles começam a praticar atos violentos, quebrar tudo, machucar, bater, etc. E se de repente alguém vai lá e consegue ou tomar arma ou num ato de que não é difícil muito a gente fazer um julgamento sobre isso, mas consegue pegar uma cadeira, pegar um cigarro, vai lá e pum, bate na cabeça do bandido lá, ou com um revólver mesmo, mata o sujeito. É um pecado isso? Não. Por quê? Porque é um mal menor. O mal maior seria permitir que continuasse ocorrendo a destruição ali da família, etc. Então, o pai de família, ou alguém da família, ou sei lá quem, a autodefesa, a legítima defesa, ela é um mal. É um mal, porque terminou causando sofrimento ou a morte de alguém, né? Mas, diante disso, é um mal menor, né? É um mal menor. Se deve tentar todas as possibilidades antes da legítima defesa. E se for simplesmente entrou para roubar, etc., não, está aqui, ó. Esse aqui é o dinheiro, esse aqui é isso, tá aqui a chave do carro. E vai embora. Então, esse é o caminho melhor, né? Seria a não violência, apesar da violência que é ser assaltado sob a mira de um revólver, né? Sob coação. Mas, dentro dessa situação, a autodefesa, a legítima defesa é quando existe a ameaça da morte das pessoas da família, de pessoas daquele grupo ali. Aquilo é legítima defesa, né?
Então é preciso tomar cuidado com essas coisas aí e sobre a questão do pecado e do mal. Os violentos conseguem a salvação? Os violentos conseguem a salvação? Será que pessoa violenta vai para o céu? Então, pessoa violenta pode ir para o céu, se ela se arrepender dos seus pecados, do mal que fez. Mas arrepender da boca para fora? Não, arrepender lá do seu coração. Então, sim, pessoas que cometeram atos de violência podem ser resgatadas, podem ser salvas. Na Bíblia temos inúmeros exemplos a respeito disso. Então, não podemos ter também esse preconceito. Falar, o sujeito fez aquilo lá, vai para o inferno. É um julgamento meio prematuro, né? Então, Deus é quem sabe, e muita gente que cometeu violência se salvou, mas teve que se converter, e ela se converte principalmente mostrando através do seu testemunho, dos seus atos, né? A pobreza extrema é um ato de violência da sociedade? Veja, um desequilíbrio muito grande, colocando as pessoas num nível de sobrevivência ali mínimo, que quase a pessoa morre ou está próximo e não tem o que comer, e etc, etc. É um ato de violência, principalmente quando você tem um grupo grande da sociedade que se alimenta bem e compra uma Ferrari de 1,5 milhão, ou sei lá o que, uma bolsa de, sei lá, 1 milhão, sei lá quantos mil reais, ou um relógio de 700 mil reais, né? Enquanto o outro está no limite. Então, é uma violência com relação àquele que está na extrema pobreza, sim, né? Não significa que o rico deva resolver completamente a questão da pobreza, mas devemos ter aí políticas públicas que ajudem a minorar esse desequilíbrio aí, que a gente vai... Tudo bem, deixa eu ver aqui. É o último slide para a gente encerrar. Nós vamos finalizar ainda hoje, tá certo? Então, resumindo o que Jesus nos propõe: resistir ao mal com o bem. É o extremo desafio esse, a gente resistir ao mal praticando o bem, né? Resistir ao mal de todas as maneiras. Reino de Deus, um reino de justiça e de paz. Isso faz com que a gente, se a gente implantar o reino de Deus proposto por Jesus, o que acontece com a violência? Ela vai diminuir até chegar lá embaixo, né? Perdão como caminho de libertação. Então é preciso perdoar, entre as nações precisam se perdoar, entre as pessoas precisam se perdoar, mas isso não significa que devem aceitar passivamente a violência do outro, né? Então o perdão é uma necessidade desde que haja um arrependimento verdadeiro e desde que não acabe com a vida do outro, arrebente emocionalmente, psicologicamente a vida do outro ou materialmente a vida do outro, né? Outra maneira de superarmos aí a violência: amor e respeito ao próximo. Esse amor e respeito que Jesus tanto promoveu e que é uma necessidade para que possamos ter paz, para que respeitar o outro, porque quando você menospreza o outro, você se acha superior ao outro, qualquer coisa que o outro faça, você parece que tem o direito de ir lá e destruir o outro, né? Caminho da reconciliação, procurar essa reconciliação sempre, de tal maneira que vá minorando a violência. Jesus, exemplo de não violência, transformação interior. Então, o próprio Jesus, lá no alto da cruz, sangrando, morrendo, ele diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, essa não violência promovida por Jesus, nós devemos olhar para ela, assumir ela e promover uma transformação
interior dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que possamos cada vez mais e melhor compreender esse Jesus Cristo e essa maneira de combater a violência que está tão impregnada no nosso meio, na nossa sociedade e no mundo. Muito obrigado pela paciência, esse é o terceiro encontro, encerramos aqui. Agradecendo a Deus, que Ele permaneça em nossos corações e que possamos vencer a violência com a não violência, com o diálogo e com a paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.